esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra.
Muito bom dia, queridos irmãos. É uma alegria, mais uma vez nessa manhã de domingo, estarmos aqui para estudarmos e compartilharmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós queremos mais uma vez nos reunir, mesmo que de maneira online, cada um ainda nas suas casas. Não sei se você está no seu smartphone, no seu celular, ou de repente no computador ou na TV, mas por enquanto ainda estamos em nossas casas para essa reunião de EBD. Também as células, os encontros de quarta-feira, também ainda estão de maneira online. Nós oramos e esperamos que em breve possamos estar todos reunidos, né? Os nossos cultos de domingo à noite estão acontecendo de maneira normal, lógico, com algumas restrições e coisas que vocês todos já estão por dentro. Mas eu me alegro muito a mais uma vez nessa manhã estarmos aqui reunidos para que possamos meditar na Palavra de Deus e sabermos, entendermos aquilo que Deus fala através de Sua Palavra. Hoje nós não estamos tecnicamente ao vivo, né? Eu não estou aqui nesse domingo, provavelmente eu deva estar talvez voltando de Marechal, onde ontem, né, sábado, nós realizamos um casamento, nós estávamos responsáveis por um casamento aqui em Marechal. Então o vídeo está sendo gravado, o estudo de hoje está sendo gravado, mas que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Aqui nos comentários você pode deixar os seus pedidos de oração, você pode continuar comentando, comentar versículos e tudo mais, que Deus possa te abençoar grandemente. Nós queremos estar orando por isso, beleza? Muito bem, nós queremos então dar início, ou melhor, continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo na EBD nos domingos de manhã, que se chama O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como o ouro. Como olhando para a Palavra de Deus, como Deus define o seu povo, qual a maneira de agir, como um filho de Deus reage. E dentro da Palavra de Deus, nós podemos, através da história, observar diversos acontecimentos, bons e ruins. Nós temos testemunhos bons e ruins a respeito de como um cristão ou como um filho de Deus deve dar continuidade à sua vida. E que você possa estar atento, que você, não somente nas EBDs, mas que a sua convivência diária com a Palavra de Deus possa te mostrar tanto nos acertos quanto nos erros dos nossos irmãos que tiveram a honra e a missão de mostrar para nós os seus exemplos através dos textos bíblicos, e que através dos exemplos deles nós possamos estar também moldando o nosso caráter, primeiramente na Palavra de Deus, na vontade de Deus. E o personagem de hoje, ou a personagem de hoje, é uma personagem, assim como todos os outros, mas muito especial e que continua sendo tremendamente usada por Deus depois de tantos séculos após a sua morte, assim como todos os outros personagens bíblicos, que é Ruth. Então, se você tem aí sua Bíblia, você pode estar abrindo no livro de Ruth. É um pequeno livro de Ruth, são apenas 4 capítulos. O ideal é que você consegue tranquilamente fazer a leitura do livro de Ruth, dependendo do seu ritmo de leitura, em 15 minutos ou 20 minutos. Então, seria muito legal se depois dessa EBD ou desse estudo, você pudesse tirar aí 15 minutinhos. Se você é ligeiro na leitura, em 10 minutos, você lê, talvez até mais rápido que isso, mas lendo calmamente, tranquilamente, em 15 minutos, você consegue ler esse livro e você vai poder gravar no seu coração um pouquinho da Palavra de Deus. Então fica aí o desafio, talvez durante a tarde ou talvez durante essa semana, você sentar e ler esse livro completo. São apenas 4 capítulos e você vai ser tremendamente abençoado pela Palavra de Deus aqui escrita. Quero então dar início a esse momento que eu quero orar para que Deus possa estar tocando nossos corações, nos abençoando, nos guiando através do Teu Santo Espírito. Te convido a estar orando comigo. Santo Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer por Sua bondade. Obrigado porque nessa manhã de domingo nós podemos nos reunir, mesmo que de maneira online, para estudar e ouvir a Tua Palavra. Sabemos que muitas pessoas neste mundo
não têm essa tecnologia que para nós é tão simples e prática, que não podem se reunir porque são perseguidos ou porque a legislação do seu país o proíbe, assim como na China e em outros países do Oriente Médio. Mas que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Teu Santo Espírito venha estar nos guiando na Tua Palavra, esteja abençoando nossos irmãos, nossos idosos, jovens, adolescentes, crianças e adultos, ó Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, que a Tua Palavra venha falar ao nosso coração através da Tua Palavra, através do texto bíblico, em nome de Cristo Jesus. Pai, abençoe esse domingo, abençoe este dia e que possa ser um dia especial, possa ser um dia de meditar na Tua Palavra e de descansar no Senhor. Obrigado por tudo o que temos vivido e cuida do nosso dia para que logo mais à noite possamos voltar a nos reunir para adorarmos e louvarmos ao Senhor também, hoje na comemoração do aniversário da nossa igreja. Em nome de Cristo Jesus, guia-nos segundo o Teu querer e segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então você pode estar rapidamente abrindo aí a sua Bíblia no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. É um livro antes ali, é depois dos Juízes e antes de 1 Samuel, então é facinho achar, embora ele seja bem curto. Se você encontrar 2 Samuel, você volta um pouquinho, você vai encontrar 1 Samuel e aí você vai encontrar Ruth, e é esse livro que nós queremos, essa personagem que nós queremos estudar nesse momento. Muito bem, os estudiosos vão dizer e vão apontar o profeta Samuel como sendo o autor desse livro. Alguns historiadores não existe logicamente uma prova concreta, mas tudo aponta que esse livro foi escrito aí já durante o período de Davi, através de Samuel. E nós queremos meditar nessa palavra nesse momento. Então, Ruth, o título de hoje é Ruth, uma mulher digna de confiança. Ser digno de confiança é uma das características de um homem e de uma mulher de Deus. Ser de confiança deve ser a característica, deve ser um fruto de alguém que entregou sua vida a Jesus ou que tem um relacionamento com Jesus. E que o seu coração possa estar sendo moldado dia após dia, que as pessoas ao seu redor possam testemunhar de você confiança. A pergunta que nós queremos começar fazendo é: você é uma pessoa de confiança? Pensa aí consigo, pensa aí em tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. As pessoas confiam em você? É nisso que nós queremos meditar nesse momento. Então, uma das coisas que nós precisamos primeiramente entender nesse texto é que Deus usou Ruth quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. O problema central desse texto, e o que deixa ele cada vez mais belo e o que nos abençoa até hoje, é que Ruth não poderia fazer parte da linhagem de Davi, ou não poderia fazer, ou melhor, não poderia fazer parte da linhagem de Jesus. O seu nome não poderia estar na linhagem dos descendentes de Jesus, ou, como eu disse também anteriormente, na linhagem de Davi, porque ela não era uma israelita. Ela era uma moabita, o que nós vamos estar estudando aqui a partir desse texto. E eu quero fazer um breve resumo dos 4 capítulos rapidamente, para que você possa estar, como é um livro curto, a gente consegue abordá-lo de maneira muito completa. No primeiro capítulo, a gente vê, a história conta que a família de Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, eles tiveram que sair de Belém, eles saíram do território israelita por causa da fome. O texto vai começar dizendo: na época dos juízes houve fome na terra, no versículo 1. Então muitos dos povos passaram a sair de Belém e das regiões próximas para que pudessem então encontrar uma outra forma de se alimentar e tudo mais. E então o versículo 1 diz: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, eles vão para essa família, Elimeleque, esse homem e essa mulher, sua esposa Noemi e seus filhos, vão para as terras de Moabe. Então, Elimeleque e seus filhos morrem logo após
depois deles já estarem instalados lá. Elimeleque morre, então fica Noemi e os seus filhos. Seus filhos se casam também com Ruth e Orfa. Esse é o nome das duas esposas. Mas logo mais, esses dois homens, esses dois filhos de Noemi também vêm a morrer, vêm a falecer. E então ficam 3 mulheres solteiras, viúvas e solteiras. O que para a época era uma posição extremamente complicada e precária. Tanto que existem muitos textos falando de que é dever da comunidade, é dever do povo cuidar das viúvas, né? Tiago vai dizer que é nosso dever cuidar das viúvas, porque uma viúva naquele tempo não conseguia ou tinha muita dificuldade de se sustentar. Muitas passavam fome, muitas eram despejadas e tudo mais. Por quê? Porque era dever do homem prover alimento e sustento. Então todo o alimento e todo o sustento vinha da pessoa do homem, ele era o que comandava, ele era o provedor, e sem o homem a mulher poderia ser violentada, poderia ser tomada como escrava, poderia ser despejada, e elas geralmente sofriam muito, passavam muita fome, passavam muita necessidade. E que problemão! Agora nós temos aqui 3 mulheres viúvas em terra estranha. E como que eles tiveram que reagir a esse momento é o que nós queremos ver com isso. Elas estavam em condições precárias. No versículo 3 ao versículo 5 ela vai dizer que todos os homens morrem, as mulheres então ficam sozinhas. Ruth então, e aqui é o centro do nosso texto, no capítulo 1, no versículo 14 em diante, Noemi resolve voltar para Belém, para Jerusalém, aonde ela quer tentar uma nova forma de viver. Ela já era avançada de idade, quer tentar a sua vida voltando para sua terra natal. E então ela dá a liberdade de Orfa e Ruth, né, irem embora. Ela diz, olha só, vocês não precisam mais ficar comigo, vocês podem voltar para a casa de vocês, podem voltar para o lugar de vocês, sintam-se livres, vocês podem se casar novamente, eu não posso mais ter filhos, vocês então têm que se virem, vocês têm a liberdade de voltar para casa, seguir a vida de vocês, casar novamente, e eu vou voltar para Belém. E Orfa, beleza, ela aceita, ela volta volta a adorar os seus deuses, né? E Ruth se recusa, aonde no versículo 14, ou melhor, no versículo 15, ela diz o seguinte: então Noemi aconselhou, veja a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então aqui é o momento em que Ruth confessa e mostra a sua fidelidade através de sua senhora, por assim dizer, Noemi. Ela declara o seu amor. Ruth declara seu amor a Deus, sua fidelidade a Deus. Ela tem um coração de fato entregue e convertido, que ama ao Deus verdadeiro e também a Noemi. Então as duas retornam para Belém nos tempos de colheita de cevada e de outras coisas mais. No capítulo 2, Ruth sai para trabalhar. Ela diz o seguinte, olha, eu vou ir para as vinhas, eu vou para as colheitas e vou tentar pegar algumas sobras, porque elas eram muito pobres e elas precisavam colher de alguma forma. Então ela ia para a plantação para tentar colher alguma coisa que ficasse para trás. Boaz era o senhor daquela vinha, Boaz era o senhor daquela terra. E ele se encanta com Ruth, ele vê a beleza de Ruth, ele se encanta com tudo que ela é, por ela ser virtuosa, por ela ser uma mulher temente a Deus, ele então se encanta por ela. Ali no versículo do 5 ao 16 do capítulo 2 vai contar todo esse enredo. Era comum naquele tempo, o que acontecia? Quando os servos do Senhor iam colher os frutos na plantação,
sempre ficava alguma coisa para trás. E os mais pobres, aqueles que não tinham terra, aqueles que não tinham um lugar onde se alimentar, eles ficavam atrás dos colhedores para tentar pegar essas sobras. Então, se algum fruto ficasse ou se algum fruto caísse no chão, aqueles que ficavam atrás, entre elas Ruth, ela então passava recolhendo tudo aquilo que tinha ficado para trás, as sobras, melhor dizendo. E vendo isso, no capítulo 2, se vocês olharem, ela diz ali no versículo 2, né, que vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E caminhando, ela acaba por entrar na terra, na plantação de Boaz, onde Boaz se encanta e tenta a proteger. Então, no capítulo 3, dentro de tudo isso, Noemi, tendo Boaz protegido a Ruth e dado total liberdade, ele diz o seguinte, assim, olha só, fica na minha vinha, fica nas minhas plantações, porque aqui você vai ser protegido. Ele deu ordem aos seus servos para que deixassem que ela colhesse até mesmo das árvores cheias, até mesmo para que ela colhesse junto com os seus servos e não dos restos que estavam lá atrás. E ele diz assim no capítulo 2, né? Assim, olha só, fica aqui nas minhas terras, porque se você sair para outras plantações, para outras terras, você pode ser violentada, você pode ser molestada. Olha só como ele diz ali no versículo 9 do capítulo 2, diz bem assim, ouça bem, versículo 8, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordens aos rapazes para não tocar em você. E ele vai dizer, quando você tiver sede, você pode beber água à vontade, quando você tiver fome, ele serve, então, dá alimento a Ruth e tudo mais, ele cuida muito bem dela. E agora começa então a surgir um relacionamento, um lance de amor. Boaz se interessa por Ruth, Ruth passa a se interessar por Boaz, e Noemi, sendo experiente, mais velha, então, no capítulo 3, vai meio que dar a letra para Ruth. Ele vai dizer, olha Ruth, ele é um homem muito bondoso, é um homem muito correto, temente a Deus também, e ele tem muitas terras, logo ele é muito rico, e ele então dá dicas ali no versículo 3, no capítulo 3, Noemi diz a Ruth o seguinte, lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se e lhe dirá o que fazer. Então, Noemi envia Ruth até Boaz para que ela pudesse, de alguma forma, mostrar que ela quer ser uma serva dele, para que ela possa, então, encontrar proteção. E olha que interessante o que Noemi diz aqui nesse momento, porque Noemi pede para que Ruth vá até Boaz, enquanto ele estiver dormindo, descobrisse os pés dele e se deitasse aos pés de Boaz. É até estranho a gente ouvir essa declaração, porque Ruth tinha a liberdade de entrar junto com os servos de Boaz. Então ela ficou esperando, Boaz comeu, bebeu, e quando ele se deitou para dormir, ele estava na eira, que alguns estudiosos vão dizer que ele provavelmente ficava nesse lugar para que ninguém viesse roubar as plantações ou aquilo que havia sido colhido. Alguns vão dizer que também esse era um lugar de festas, onde os servos faziam festas, né? Então provavelmente era ali um local de guardar sementes, guardar a colheita e também fazer algumas festas. Faziam até, inclusive, homens se deitavam com mulheres e tudo mais. Tudo acontecia ali na eira e Boaz estava dormindo lá. Então Ruth chega até ele enquanto ele dormia e se deita aos pés dele, e então ele se acorda e ele fica um pouco assustado. O que você quer? O que você está fazendo? Mas o fato de ela se deitar aos pés dele demonstra algumas coisas. Uma delas é submissão e também que ela estava encontrando proteção.
Afinal de contas, ela era uma mulher viúva e que, nesse sentido, ela estava desprotegida. E aqui que está a cereja do bolo. Boaz era um resgatador. Resgatador. O que isso significa? Olha só, no versículo 11 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: agora, minha filha, não tenha medo, farei de você tudo o que me pedir, depois de tudo isso que aconteceu, né? Todos os meus cidadãos sabem que você é mulher virtuosa. E por que isso acontece? Olha no versículo 10, melhor dizendo, Boaz respondeu então, depois de Ruth ter se deitado aos seus pés, ter abraçado aos pés dele, ela diz que ele era um resgatador e Boaz responde o seguinte: o Senhor a abençoe, minha filha. Este é meu gesto de bondade, é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de mais jovens, ricos ou pobres. Isso demonstra que provavelmente Boaz já era um homem avançado de idade, provavelmente ali com os seus 60 anos ou até mais. E ele também não era tremendamente rico. E ela diz assim, isso demonstra um caráter em você em relação a Ruth. Por quê? Porque ela poderia ter ido atrás de homens mais jovens e mais ricos, afinal de contas, ela provavelmente era muito bela. E ele diz assim, os meus servos disseram que você é uma mulher virtuosa, porque eles sabem e viram tudo aquilo que você fez por sua senhora, por Noemi, o quanto você foi fiel, o quanto você foi dedicada, você não a abandonou, você não voltou para a sua terra, para a sua casa, para poder acompanhá-la, para poder ficar com ela, para poder protegê-la e caminhar com ela. Então, Boaz vê virtude e todos os servos, toda aquela região, os servos que colhiam e as servas, as mulheres viam que Ruth era uma mulher virtuosa. E o que quer dizer resgatador? Aqui é uma palavra bem interessante, porque naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, era comum e era até um mandamento que o parente mais próximo daquela mulher que ficou viúva deveria se casar com ela, para que ela pudesse, então, dar sequência à sua vida, para que ela fosse protegida e para que a linhagem do homem que faleceu pudesse ser preservada. Aqui, nesse caso, é algo parecido, porque Boaz é um parente distante de Noemi, que era, então, mãe do ex-marido, falecido marido de Ruth, ou seja, ele era, então, não o primeiro, mas o segundo homem mais próximo da família de Noemi, e ele era um forte candidato a se casar com ela. Mas ele vai dizer ali no versículo... onde está o versículo? Deixa eu encontrar. Aqui, já é capítulo 4. Capítulo 4 ele vai dizer o seguinte, enquanto Boaz... Deixa eu encontrar aqui, cadê o texto? Capítulo 4, versículo 12 do capítulo 3, na verdade, que diz o seguinte, versículo 13, passe a noite aqui e de manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Porque ele vai dizer aqui, versículo 12, é verdade que sou resgatador, ou seja, parente de Noemi, mas há um outro que é parente mais próximo que eu. Ou seja, a prioridade de casamento não era de Boaz, mas era desse homem. Que depois, no próximo capítulo, agora sim no capítulo 4, Boaz então se compromete a falar com esse homem na entrada da cidade. Ele leva 10 testemunhas, muitas testemunhas para que pudessem ver. Ele conversa então durante o capítulo 4 a respeito de que se ele queria se casar então com Ruth. E esse homem então diz, não, eu não quero me casar com ela, então ele passa o direito de se casar com Ruth para Boaz ali na frente das testemunhas. Ou seja, eles se casam, então Boaz vai falar com o parente mais próximo que teria o direito de resgatar Ruth. Boaz se casa e Ruth dá à luz ao pai, ou melhor, Boaz se casa e Ruth dá à luz ao avô do rei Davi, Obed. Ou seja, ela entra nesse exato momento na linhagem de Jesus. Ela é uma das responsáveis por conduzir então a linhagem de Jesus. Ela dá à luz ao avô de Davi, Obed. Obed era pai de Jessé, que era pai de
Davi. Essa é a história, eles se casam então e dão continuidade a toda a história. Então, Ruth tem um caráter íntegro. E olha só, Ruth significa amizade. Ela tem um caráter íntegro, ela tem um coração apontado, interessado em adorar e em viver de acordo com a vontade de Deus. Mas só que tem um problema. No entanto, ela não poderia fazer parte da linhagem por ser moabita. Deuteronômio 23, do 3 ao 6, diz que, eu vou até abrir aqui o texto, Deuteronômio capítulo 23, aqui Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, que diz o seguinte: nenhum amonita ou moabita ou qualquer de seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não abateu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. E ele diz, não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Então, uma moabita, um moabita não poderia adentrar no templo, não poderia adentrar, diz aqui, entrar na Assembleia do Senhor. É essa a expressão. Então, os moabitas são parentes dos israelitas por causa de Ló. Lá em Ló, Gênesis 19:30, ali que começa a linhagem com um problema. Essa linhagem, o povo moabita, nasce através de um incesto de Ló com a sua filha mais velha. E por isso já nasce com um problema essa linhagem, e é por isso então que existe uma briga muito grande entre os israelitas e os moabitas. Então, só que tem um problema. O problema não, uma bênção, que é onde Ruth é uma mulher temente a Deus. Mesmo uma mulher fora do povo de Israel, mesmo uma mulher fora dos requisitos encontrados para fazer parte do povo de Deus, ela tem um coração temente a Deus. Ruth tem um caráter confiante, ela tem um caráter de confiança, ela é uma mulher de confiança, ela abriu mão dos seus próprios desejos, ela abriu mão de suas próprias vontades para servir ao Deus de Israel e para para fazer companhia, para proteger, para abençoar, para servir através de sua vida a sua senhora, a Boaz e ao povo de Deus e ao próprio Deus. E é Deus que fortalece, ela tem um caráter fortalecido na fé em Deus. Ela é uma mulher que passou a crer em Deus. Ela entregou a sua vida e o seu caminho a Deus. E ela tem um caráter decidido e firme. Essas são as características em Ruth que devem estar em nós, filhos de Deus, em nós cristãos hoje. Nós devemos ter um caráter firmado em confiança, nós devemos ter um caráter fortalecido na fé em Deus e nós devemos ter um caráter decidido e firme. Olha só, no versículo 1 eu quero reler aonde Noemi dá a liberdade para Ruth ir embora, ela diz o seguinte: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, eu irei. Se ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali será sepultada. Ruth entregou o seu coração a Deus. Ela diz assim: eu quero fazer parte do seu povo, eu quero crer, eu quero ser uma filha de Deus. O teu Deus será o meu Deus. Que o nosso testemunho como cristãos possa ser como o dessas duas mulheres. Que aqueles que nos enxergam, que aqueles que nos veem e que nos assistem, que os nossos vizinhos, um dia, através do nosso testemunho, possam olhar para nós e dizer assim: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Através do nosso testemunho, através da nossa convivência. E que nós, como igreja, possamos ser esse povo digno de confiança, fortalecidos na fé em Deus, decidido e firme. Esse é o caráter de um cristão. E que você possa refletir as características de Ruth. Ruth era uma mulher encantadora. Ruth tinha um caráter encantador.
Ruth tinha uma fé encantadora. Ruth era uma mulher de palavra. Ruth era uma mulher de atitude. Foi ela que foi para a vinha colher enquanto Noemi não podia. Foi ela que foi trabalhar, foi ela que foi servir. E Deus cuidou dela, abençoou suas decisões, abençoou o seu caráter de confiança, abençoou o seu caráter de ir, de trabalhar, de correr atrás. E ela então casa novamente, deixa a sua viuvice e passa então a entrar na linhagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E como conclusão, eu gostaria de ler um pequeno textinho que diz o seguinte: a história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem, na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, de sua cor ou condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita seria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Então Ruth tinha um coração temente a Deus, formou-se nela um coração totalmente amável, um coração temente a Deus. E que nós, enquanto cristãos, a gente não vai mais fazer parte, ou nossas obras não farão mais parte da linhagem do Messias, como foi Ruth, Davi e muitos outros. Mas hoje nós podemos, através das nossas boas obras, sermos luz e guiarmos através da pregação da palavra, através do testemunho da fé em Jesus Cristo, que Jesus é Deus e que a salvação nós podemos encontrar somente em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E que os nossos vizinhos, que os nossos parentes, que os nossos amigos e colegas possam ver a luz de Jesus em nossas vidas. Que eles possam ver em nós esse caráter de confiança e essa fé fortalecida em Deus e esse caráter decidido e firme. Que possamos ser amorosos, que possamos ser guiados pelo seu Santo Espírito, o Santo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Que Deus abençoe grandemente esse domingo. E nos encontramos logo mais no nosso encontro, no nosso culto à noite, que será a comemoração do nosso aniversário de nossa igreja. Que você possa estar conosco. Essa festa seria semana passada, mas por causa dos problemas de luz, e vocês já sabem, nós transferimos para o culto de hoje. Que você possa estar com a gente para cantarmos, louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Quero orar com você para encerrar este momento ainda. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, queremos entregar todo o nosso coração, toda a nossa vida ao Senhor. E queremos refletir esse caráter de Ruth. Queremos ter esse caráter de confiança, esse caráter amoroso, de serviço, que possamos ter uma fé fortalecida em Ti, que possamos ter uma fé fortalecida em Ti, Jesus. Por isso, guia-nos segundo o Teu querer e segundo a Tua palavra. Que as pessoas ao nosso redor possam ver as nossas boas obras e glorificar a Deus, o Pai, ao Senhor, Cristo crucificado, que ressuscitou e que vivo está e que voltará para nos buscar. Por isso, em nome de Jesus, guia-nos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um bom domingo, um bom descanso e nos encontramos logo mais no nosso culto à noite. Que Deus te abençoe e nos vemos. Que Deus possa estar te conduzindo, que você possa ter um bom domingo com a sua família, com os seus amigos e nos encontramos logo mais. Que Deus te abençoe e um grande abraço.